Pessoal, boa tarde para vocês. Olha só que cada pergunta interessante que eu tenho recebido a respeito de validação de métodos analíticos. E eu decidi gravar essas perguntas e as respostas, né, para compartilhar com vocês. Então, olha, a primeira pergunta que eu vou aqui compartilhar com vocês é a seguinte: sobre seletividade. Caso esteja realizando uma validação parcial ou adequabilidade de método, é necessário fazer a seletividade de soluções de degradação forçada ou pode ser realizado somente na validação completa? Então, a resposta é sim, é necessário realizar a seletividade também incluindo a degradação forçada, com raras exceções. Então, na validação parcial, a gente precisa avaliar, no mínimo, a precisão, a exatidão e a seletividade. Se for um método de impureza, ainda deve-se incluir o limite de quantificação, e se for um método para ensaio limite, a gente tem que fazer a seletividade e o limite de detecção. Então, significa seletividade em todos os casos. A seletividade deve ser demonstrada por meio da capacidade desse método identificar ou quantificar o analito sem chance de erro. Então, mesmo na presença de componentes como interferentes inerentes à amostra, substâncias da matriz, impurezas, diluentes, solventes, a gente ainda tem que provar que o nosso método consegue analisar o analito, e somente ele, mesmo na presença de outros. Para métodos quantitativos e ensaio limite, tem que ser demonstrado, então, a capacidade desse método, né? Desse método analisar interferentes e produtos de degradação, ou produtos de degradação. Quando que a gente não precisa fazer aqui os produtos de degradação? Se for um método de desempenho, se for um método não cromatográfico. Pessoal, então quando que a gente pode ficar isento da degradação forçada? Quando esse nosso produto já tiver sido avaliado na questão de produto de degradação, então quando já for demonstrada a adequação à resolução, que é a RDC 53, né, em relação à notificação, identificação e qualificação de produtos de degradação, quando for um método de desempenho ou quando for um método não cromatográfico. Esse texto aqui eu extraí justamente da RDC, tá bom? Quando não cair nesses casos, terá que ser feita a seletividade, incluindo, então, a degradação forçada, e isso significa submeter o nosso produto, o nosso IFA, a condições de estresse. Então, ataque ácido, né? Então, uma ampla faixa de pH para degradar forçadamente, né? A oxidação, calor e luz, ok? Bom, continuando, vale lembrar que a ausência de estudos de degradação forçada no parâmetro de seletividade foi apontado pela própria Anvisa como uma das principais causas de exigências em processos de registro e pós-registro. E aqui eu estou fornecendo para vocês o link, né, de um post que eu publiquei lá na Cronval Lab a respeito justamente desse assunto, destacando então outros aspectos relacionados aos principais itens de exigências, tá bom? Continuando a pergunta, uma pergunta aqui relacionada, então, o teste de degradação forçado é obrigatório dentro de uma validação de método? Sim, com as exceções descritas acima. Então, se não for um método cromatográfico, a gente consegue não colocar a degradação forçada. Se for um método de desempenho, que não é quantitativo, portanto, e se já tiver sido demonstrado o atendimento à RDC 53 na parte, então, de produtos de degradação, ok? Nos demais casos, tem seletividade no nosso método, seletividade é um item obrigatório, vai ter que ter degradação para comprovar, então, a própria seletividade.
E aí, uma última pergunta: quando devo aplicar o parâmetro de degradação forçada na validação parcial? Sempre. Até se for um método de identificação, que pode ser feito inclusive por TLC ou por HPTLC, a gente vai ter que fazer seletividade. Por quê? Se for um ensaio limite, vai ter seletividade e limite de detecção, e no caso também seletividade, portanto, vai puxar a necessidade de comprovar que esse método consegue analisar inequivocamente o nosso analito, mesmo na presença de interferentes, impurezas e, portanto, possíveis produtos de degradação. Se houver alguma justificativa plausível para a ausência desse item, aí, então, vocês podem tirar o produto de degradação, o estudo de produto de degradação, né? O stress test do roteirinho da validação. Se não, tem que ser feito sim, ok? Então, eu espero ter contribuído e estou aguardando aí mais perguntas para a gente discutir. Abraços, até mais.